Falar de saúde, não preciso nem dizer que é um tema fundamental e também me sensibiliza muito, primeiro, né, porque a gente acabou de sair de uma crise sanitária jamais vista por nenhum de nós, né, da nossa geração ou das anteriores. E também porque os meus avós foram enfermeiros da rede pública até morrerem, inclusive. Então é um tema muito importante para a nossa cidade e a gente tem que entender que isso é uma coisa muito fundamental para que a gente comece a falar de saúde, é entender que o SUS é literalmente um sistema único aqui do Brasil. Não há nada parecido, né, ao redor do mundo. Existe ali alguma semelhança com o sistema alemão, inclusive teve algumas ideias derivadas de lá, mas realmente no Brasil o SUS é algo literalmente único do nosso país. E a Constituição, dentro desse sistema único, nos reserva, ou seja, reserva ao município o primeiro contato com a educação. Vamos entender a lógica aqui. A lógica estadual de saúde é uma lógica do quem melhor faz é quem mais faz. Ou seja, é uma lógica de aglomerar as demandas. Como assim? Se você tem uma demanda de uma especialidade, você tem uma demanda de cardiologia, você tem uma demanda de internações muito longas ou de operações de alta complexidade, você junta essas demandas e aglomera para que essa equipe faça mais dessa demanda. Ou seja, por isso que aqui no estado de São Paulo é comum você ter hospitais de referência de tratamento de câncer, de tratamento de doenças do coração, ou seja, de problemas A ou B, acumulados, né? Ou seja, aglomerados em certas regiões do estado. A lógica para a saúde municipal é diferente. A lógica para a saúde municipal, como é o primeiro contato que você vai ter com a saúde pública, a lógica é de pulverização e não de aglomeração. E essa pulverização foi feita de certa forma aqui em São Paulo, ainda que de forma errada. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro vamos entender rapidamente os três principais equipamentos de saúde que nós temos dentro do município. Nós temos a UPA. O que é uma UPA? É a Unidade de Pronto Atendimento. Aqui você tem repasse federal, ou seja, você tem verba vinda da União para a manutenção desse equipamento, e esse equipamento normalmente recebe ambulância e normalmente ele está atrelado ali a algum hospital. Você tem a AMA, que é o atendimento médico ambulatorial. Você tem ali AMAs de 12 ou de 24 horas, onde nessas AMAs de 24 horas você tem o que a gente chama de regulação. Eu vou explicar mais tarde o que é isso. E um detalhe muito importante de observar é que a AMA, você tem os médicos plantonistas, ou seja, você tem um médico que não necessariamente ele vai fixamente para a mesma AMA. Você tem um médico que vai ali prestar um plantão naquele equipamento de saúde. E você tem, a meu ver, o equipamento mais interessante, que é a UBS, chama-se Unidade Básica de Saúde. Qual que é o detalhe da UBS? A UBS, ela tem ali equipes, né, que são compostas por um médico, um enfermeiro, e normalmente de 5 a 6 agentes comunitários que fazem a visita naquela população, né, para entender as demandas e fazer inclusive a saúde preventiva. O médico da UBS, e essa é uma diferença fundamental, o médico da UBS ele não é um médico plantonista, ele é um médico daquela UBS, ou seja, o médico de UBS, quando munido do seu enfermeiro e dos seus agentes comunitários, ele vai ter acesso inclusive a possibilidade de fazer ali a saúde preventiva daquela micro-região onde ele está atuando. E nós aqui em São Paulo temos estrutura, nós já temos a estrutura aqui, ainda que distribuída não da forma correta, né? Na nossa estrutura em São Paulo de saúde, né, sejam as AMAs ou sejam as UBS, elas não foram distribuídas tecnicamente, elas não foram distribuídas de acordo com a demanda técnica da população, mas sim, infelizmente, de acordo com critérios políticos. Normalmente, um vereador que era muito mais influente ali naquela região conseguiu, por exemplo, inaugurar um UBS ali, uma UBS acolá, e acabou deixando outros lugares mais carentes sem esse equipamento. Mas vamos entender como que dentro dessa estrutura a gente pode modificar. Para soluções de dentro do município, eu identifico aqui principalmente 6 problemas. Nós vamos falar de outros problemas, vamos focar nesses 6 principais para que o vídeo não fique muito longo, e eu vou mostrar a solução muito brevemente de cada um deles. O primeiro problema é que nós estamos atrasados 10 anos
dentro do próprio programa que nós temos em saúde, que é o SUS. E por que isso aconteceu? Quando o SUS surgiu, né, na Constituição de 1988, o Maluf, em 1990, que era prefeito aqui da cidade de São Paulo, ele simplesmente deixou São Paulo de fora desse programa e criou um programa dele. Ele criou o que na época se chamava de PAS. Qual foi o grande problema disso e por que isso atrasou São Paulo em 10 anos? Porque ele simplesmente deixou de lado todo o repasse federal que o SUS, implementado então naquele momento, teria direito. Então nós ficamos 10 anos atrasados na implementação do SUS aqui a nível municipal. Qual que é a solução para isso? Ir atrás dessa verba. Problema número 2, todos os números da saúde em São Paulo estão subdimensionados, porque eles tomam como base o censo. O problema é que o censo cujo nosso Sistema Municipal de Saúde se baseia é um censo de 2010, portanto, 10 anos atrasados. Qual a solução? Atualizar esses números. Problema 3, e esse problema ele parece pequeno, mas ele é muito grande, ele mexe em toda a estrutura da nossa saúde, que é um problema basicamente de informação. A pessoa aqui em São Paulo, infelizmente, ela fica doente, ela não sabe para onde ir. Ela confunde todos os nomes, ela não sabe para quem ligar. Inclusive tem um estudo muito interessante que mostra, né, que algumas pesquisas que foram feitas aqui no Brasil todo mostrou que muitos adultos muitas vezes não sabiam que quando você vê, por exemplo, um prédio pegando fogo, em vez de você ligar para o 190, você liga para o 193. Qual que é o caminho para que a gente refaça, né, e espalhe a informação correta ali sobre os nossos equipamentos de saúde e como funciona a nossa estrutura? A meu ver, é utilizar das crianças. Você fazer um programa de informação nas escolas para que as próprias crianças consigam informar os seus pais, né, através também de campanhas de informações que nós vamos fazer, para que as pessoas entendam a nossa estrutura de saúde e saibam para onde correr quando tiverem um problema desse tipo. Quarto problema, a prestação de conta das OS da saúde também são muito mal feitas. Eu pessoalmente tive uma dificuldade tremenda para entender e nem pessoas técnicas com quem conversei, sejam secretários, ex-secretários, pessoas envolvidas com isso, souberam me explicar 100% como aquela prestação de contas estava sendo feita. Então nós precisamos fazer uma revisão e uma auditoria em toda essa prestação de contas, em todos esses contratos feitos com as OS de saúde que, apesar de termos um orçamento inchado aqui, né, mais de 16%, inclusive do nosso orçamento vai para a saúde, são apenas 11 OS que recebem esses repasses para cuidar ali da nossa saúde, então é muito importante que essa prestação de contas seja melhor feita. Número 5, e aqui a gente entra num assunto um pouquinho mais técnico, eu vou simplificar ao máximo isso daqui, é justamente como é feita a distribuição das equipes dentro das UBSs que nós já temos em São Paulo. Então volto a dizer aqui, nós temos as estruturas de UBS, porém as equipes são mal distribuídas. Um UBS, por exemplo, que é projetada para ter em torno de 5 a 6 equipes, então vamos relembrar aqui, a equipe é o médico, o enfermeiro e mais alguns agentes comunitários. Muitas vezes tem poucas equipes, para você ter uma ideia, nós temos mais de 10 UBSs em São Paulo com menos de 2 equipes, existem UBSs que têm apenas uma equipe, isso significa apenas um médico e um enfermeiro dentro daquela UBS. E nós temos UBSs sobrecarregadas, nós temos UBSs com mais de 11 equipes dentro de uma única estrutura física ali de equipamento de educação. Então nós temos que rever a distribuição dessas equipes de uma maneira mais técnica e menos política. E novamente, trazer para a realidade daquela população a figura do médico de UBS, que é um médico que não é plantonista, ele é um médico daquela região que juntamente com os agentes comunitários vai ter muito mais capilaridade no tratamento daquelas pessoas. Vou dar um exemplo básico aqui. O seu João acaba passando mal porque ele tem pressão alta e comeu algum alimento com muito sal, e quando ele vai no UBS que um médico, um agente comunitário já tem contato com ele, muitas vezes se economiza tempo e tem-se muito mais eficiência no tratamento daquele cidadão do que com médicos plantonistas, onde ele vai ter que contar a história dele novamente muito mais vezes. E aí a gente chega no sexto problema, que ao meu ver é o problema fundamental da saúde de São Paulo, que é o seguinte: vamos supor que o seu João, que mora num determinado bairro, acaba indo visitar sua família num outro bairro e passa mal num outro bairro, né? E aí ele vai buscar um equipamento de saúde, um equipamento já estabelecido naquela região. Quando chega lá, nós temos o principal problema, volto a dizer aqui, o principal problema da saúde de São Paulo. Não há comunicação sistêmica entre os prontuários de toda a vida daquele seu João
com aquele local onde ele está sendo atendido. Então muitas vezes você que tem acesso a uma rede privada de atendimento de saúde, quando você vai no médico A ou no médico B, ele tem acesso ao seu histórico, principalmente se você já tiver alguma doença que é crônica ou que fique reaparecendo. Então nós precisamos trazer isso para a iniciativa pública, e o mais impressionante é que muitas vezes a infraestrutura de hardware, ou seja, os computadores já estão lá. Qual que é o grande gargalo, qual que é a grande trava na nossa saúde? Nós gastamos, para você ter uma ideia, 5 vezes mais, né, com o orçamento do chamado SIGAPEP, né, é o nosso sistema que dá acesso ao CROSS, e aqui eu explico o que é regulação. Vamos lá, quando você vai no médico e você tem um problema, e esse problema necessita de um atendimento especializado, você só consegue ter acesso a esse hospital ou esse tratamento mais especializado se você for regulado pelo CROSS, pelo sistema que mostra para a iniciativa pública na especialidade que você já passou ali pela iniciativa pública no município. E muitas vezes a comunicação não acontece porque nós não temos o sistema. Olha que absurdo. Então qual que é a solução que eu trago para isso? Nós vamos esquecer o SIGAPEP, que é um sistema brasileiro que custa caro e simplesmente não funciona. Nós vamos importar outros de outros países. Eu andei estudando muitos outros sistemas e tem um sistema em Portugal que é muito melhor e muito mais barato. Ou seja, nós vamos acabar com aquele problema do médico gastar mais tempo preenchendo o papel, preenchendo o formulário, do que de fato ouvindo e entendendo o problema do paciente. Nós vamos acabar com o problema de que o seu João, quando morando no bairro A, é atendido no bairro B, ele simplesmente não tem a comunicação dos seus prontuários. Então, você elencando e solucionando esses 6 principais problemas da saúde em São Paulo, eu te garanto que você muda a estrutura da saúde da nossa cidade. Você resolvendo esses 6 problemas, e o que mais me deixa indignado é que não são problemas somente técnicos, são problemas que os maiores gargalos são políticos. Você resolvendo, né? E novamente é um clichê dizer, você resolvendo a gestão desse problema aqui, você não precisa gastar rios de dinheiro modificando a nossa infraestrutura. Basta você gerir direito o que já existe.